Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Entramos agora diante da catástrofe. Eu estava aguardando uma informação aqui sobre a queda desse avião. E a informação é muito triste, né? Porque não há sobreviventes, né? Não há sobreviventes. Então, é muito triste, né? Tem gente que já tem medo de andar de avião agora que não entra dentro de uma aeronave. E a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos. E Deus abençoe a irmã Kelly, irmã Vanessa, missionária Márcia Oliveira, todos os irmãos que estão aí ao vivo conosco. Você que está entrando pelo Tirando o Véu, você pode se transformar membro desse canal e é importante você se inscrever, né? Deus abençoe a irmã Maria José. E eu estava aqui, eu recebi informação, né? Foi cedo a queda desse avião. E para ver se tinha aí sobreviventes. E, infelizmente, a notícia é que não tem sobreviventes. Todas as pessoas que estavam a bordo, elas partiram, né? Então, tem muitas coisas que ocorreram. Teve pessoas aí que não embarcaram era para estar lotado o avião, e muitas pessoas não conseguiram embarcar, porque era um voo pela Latam e foi transferido para outra empresa, e as pessoas não sabiam, e teve briga até para embarcar e não conseguiram embarcar. E aí você vê o livramento que essas pessoas tiveram, né? E aí é só Deus para confortar os familiares, é uma tragédia, né? E são 62 pessoas, 62 pessoas a bordo, né? E tinha menores, tinha pessoas, são 62 pessoas que tinham seus familiares, e nós precisamos, né, orar agora pelas famílias, que com certeza tinha famílias inteiras reunidas. Só Deus, né? E o presidente Nine pede aí 1 minuto de silêncio pelas vítimas. São 62 vítimas, né? Eu vi uma reportagem que falou que ele chegou a 4, ele perdeu o controle em 4.000 metros de altura, e aí, em menos de 1 minuto, já estava ali no chão. Foi algo assim
E para quem anda de avião, irmãos, eu já peguei turbulência de avião de cair todas as máscaras de oxigênio, de pânico e desespero, né? Que dá um desespero lá em cima, né? E aí vem aquela grande questão, né, irmãos, sobre salvação. Eu gosto muito de Romanos, capítulo 10 e o versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz assim, né? O apóstolo Paulo diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A irmã Cibele está dizendo aí que o piloto pediu autorização para pousar e foi negado. E aí, eu não sei se ele pediu permissão pelo tempo de voo. Eu acredito que ele já estava próximo a Guarulhos. E aí, Guarulhos, irmãos, tem momentos em Guarulhos que é em minuto sai avião e pousa avião. Então, se a torre permite o pouso, pode gerar uma catástrofe muito maior de uma aeronave dessa bater numa grande e gerar uma catástrofe maior. Então, existem muitas coisas, né? Ele estava a 18 minutos de Guarulhos. Então, veja, então não foi permitido e talvez o piloto sentiu o problema. E essa aeronave aí, irmãos, dá medo mesmo. Ela é uma aeronave que ela é pequena, ela é própria, eu acredito que é 68 passageiros e tripulantes. Ela não suporta mais. E as hélices dela fica na asa. Ela é um não é um teco-teco melhorado, né? Então ela é uma aeronave pequena e dá medo mesmo. Para voos aí por exemplo, esses voos de Cascavel, Londrina, para São Paulo, se utiliza muito essas aeronaves. Bauru, eu estou aqui em Bauru também, eu já vim numa aeronave dessa para cá. E ela dá ela treme muito. E teve um youtuber esses dias que falou para as pessoas não andar nesse avião, que é muito perigoso, né? Então, tá aí, foi confirmado, por isso que eu esperei entrar, né? Já foi confirmada a morte das 62 pessoas que estavam no avião. E ainda caiu numa área urbana, você vê que tem casas em volta, as pessoas filmando em cima da casa. É só Deus. A irmã Maria está dizendo que sonhou esse ano com uma queda de um avião grande caindo e o avião estava cheio de pessoas. Deus abençoe o presbítero Gilmar de Roca Salles. E tá aí, ó. Queda de avião em Vinhedo mata 62 pessoas. A prefeitura de Vinhedo confirmou a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do avião que caiu na tarde de sexta-feira. Entre as vítimas estavam 58 passageiros, 4 tripulantes. A aeronave de médio porte caiu no quintal de uma residência em um condomínio do bairro Capela, em Vinhedo, São Paulo. De acordo com o secretário de Segurança do município, os Miss Cruz havia moradores no imóvel, mas felizmente eles não se feriram. Todos os órgãos de segurança, incluindo a polícia, bombeiros de outras cidades, estão prestando apoio. O avião atingiu o quintal de uma das casas muito próximo de uma residência onde havia pessoas, mas a princípio não temos vítimas externas. Ainda não temos informações exatas sobre a quantidade de vítima, pois o trabalho de resgate ainda não foi iniciado, explicou Cruz. A aeronave modelo ATR-72 transportava 58 passageiros, 4 tripulantes, de acordo com a ANAC. O avião tinha capacidade para 68 passageiros. Foi os 6 que não conseguiram embarcar. A gente vai falar sobre eles. As investigações sobre a causa do acidente e a operação de resgate estão em andamento. E aí, irmãos, tem, né, os milagres, né? Eu vou mostrar aqui para vocês,
né? Esse rapaz aqui, por exemplo, ó. Vou ter até uma pressãozinha nele de moço, me coloca dentro desse avião, eu tenho que ir. Aí ele falou, não, mas não tem como. O que eu posso fazer por você é remarcar sua passagem. Aí remarcou para 6h20. Como você ficou sabendo que o avião caiu? Que momento foi esse? O que você sentiu? Eu já agradeci aqui a Deus, já me deu uma emoção assim tão grande, que você não sabe. Tô aqui me tremendo, minhas pernas aqui estão... Só Deus e eu que está sabendo nesse momento. Tinha algum conhecido, algum amigo seu que acabou embarcando? Mas ia embarcar 4, mas eu, ó. Tem um ali, o outro foi lá para onde nós moramos ali na nossa casa, que a passagem dele foi remarcada só para domingo. Aí eu... Olha só, irmãos. Ele mais 4 não conseguiram embarcar. E foi pela simplicidade. Porque o voo era da TAM. E aí a TAM transferiu os passageiros para essa empresa. E eles ficaram ali no saguão, eles chegaram no horário e não entraram no avião. Quando eles foram entrar, o avião já tinha fechado e não colocariam mais eles para dentro. Então, eles não embarcaram e receberam a oportunidade de viver de novo, né? Porque imagine que todas as pessoas a bordo. E para quem não viu, irmãos, essa é o exato momento da queda, ó, do avião. Está totalmente estruturado. É o exato. Cuidado de explodir, meu, cuidado! Não tem o que fazer. Aí você vê as pessoas dizendo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque se chegasse perto e explodíssemos. E já que tá acabando. Foi a ideia. Vários. Tem vários vídeos aparecendo da queda do avião, né? Da queda do avião. E é muito triste. E irmãos, tá acontecendo algumas coisas estranhas, né? Muito estranha. Eu quero mostrar aqui para vocês. Alguém viu o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro? Ontem, no Rio de Janeiro, deixa eu pegar aqui. Ó. Eu quero mostrar para vocês ontem no Rio de Janeiro. Incendiou um caminhão no túnel. Alguém viu isso daqui? Em cima da outra, tudo escuro, que não via nada, nem chão. Os momentos de desespero começaram quando um caminhão carregado de bebidas pegou fogo dentro de um dos túneis da linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Sai daí, gente, essa fumaça é tóxica, sai daí! Com o trânsito parado, quem estava nos carros não conseguia retornar. E em questão de segundos, era impossível enxergar a saída. Eu consegui sair por causa que eu vim nesse canteiro aqui, ó. Vim com o flash ligado nesse canteiro. Foi Deus que me guiou. Motociclistas que estavam na região ajudaram no resgate das vítimas.
Motoristas e passageiros de ônibus receberam os primeiros atendimentos ainda no local. A praça de pedágio foi fechada e interrompeu o tráfego na via. Os reflexos foram sentidos em outras partes da cidade. É uma situação horrível. Gente caindo, pisando uma em cima da outra. Tudo escuro, que não via nada, nem chão. Os momentos de desespero começaram quando um caminhão carregado de bebidas... Foi ontem, no Rio de Janeiro, né? O irmão Pedro está dizendo que a fábrica de colchão em Fortaleza pegou fogo. Agora imagine o desespero, né? O irmão Douglas mora em Cascavel e diz que desde 1999 é muito comum sair voos com esse modelo de avião. Agora que implantaram aviões com turbinas, pois antes era permitido somente turbohélice bimotor. Então deve ter aumentado a pista do aeroporto aí. E aí, irmãos, você sabe que esse ano o negócio está meio estranho no ar. E eu quero mostrar para vocês aqui duas coisas. Duas coisas eu quero mostrar para vocês, né? Que aconteceu em aeronaves esse ano. A primeira é essa aqui, ó. A primeira é essa aqui, ó. Forte turbulência em voo mata uma pessoa e deixa 68 feridas. 7 estão em estado grave. A aeronave saiu de Londres com destino a Singapura, mas teve que fazer pouso de emergência na Tailândia. Olha como ficou dentro do avião, irmãos. Um homem britânico de 73 anos morreu durante uma turbulência severa do voo Singapura, que também deixou 68 pessoas feridas. O Boeing 777 partiu de Londres com direção a Singapura, mas a aeronave tem que fazer um pouso de emergência na Tailândia devido à turbulência. De repente, houve uma queda muito dramática. Estão todos que estavam sentados, mas sem cinto de segurança, foram lançados imediatamente para o teto. Algumas pessoas bateram a cabeça nas cabines de bagagem e amassaram-nas. Atingiram os locais onde estão as luzes e as máscaras e as romperam. E tinha a bordo 222 pessoas e 68 pessoas ficaram feridas. Turbulência. Aí nós temos essa semana também, olha só, vou mostrar aqui para vocês, uma turbulência que deu na Ásia, foi na Coreia do Sul. 14 pessoas ficaram feridas durante uma forte turbulência na Ásia. Tudo aconteceu no momento da refeição. Olha lá, ó, no momento da comida. Ó. O avião voava da Coreia do Sul rumo à Mongólia quando passou por uma turbulência Coreia do Sul, Mongólia. Na área da China. Testemunhas contaram que foram aproximadamente 15 segundos de terror. Segundo E deixou 14 pessoas feridas. Então, o primeiro deixou 62, e este deixou 14. Foi essa semana. E, se não me falha a memória, Singapura. E esse trajeto aí da Coreia do Sul são países próximos. Infelizmente, irmãos, do avião que caiu agora, desse avião que acabou de cair, todas as pessoas que estavam lá, todas as pessoas que estavam a bordo
vieram a óbito, né? Todas as pessoas vieram a óbito. E eu digo para vocês, né? A gente está aí diante de tanta invocação do mal, é tanta coisa acontecendo. Essa igreja que vai, esse templo satânico que vai acontecer agora, dia 13, no Rio Grande do Sul. Irmãos, a gente fala muito de tolerância religiosa, né? Mas você vê que eles estão lá declarando que vão inaugurar o templo, vão fazer invocações aos demônios, e isso vai envolver sacrifício de animais, vai envolver muitas coisas, né? Porque a gente sabe que eles trabalham com muita invocação, muito sacrifício, e é um povo que luta aí, luta pelo fim do cristianismo. O avião era a antiga empresa Passaredo, que foi vendida, mas para a gente falar, o avião caiu, era da Passaredo. E muita coisa acontecendo, e, infelizmente, né, as trevas estão sendo invocadas. E João 3,19, Jesus diz, e a condenação é essa, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu não sei se na região... Tem alguém aqui de Guarulhos, irmãos? Por exemplo, eu estou aqui em Bauru, está chovendo hoje o dia todo. Está chegando um frio. A maior onda de frio do inverno está chegando agora em Santa Catarina, vindo do Uruguai. E eu queria saber se está chovendo agora em São Paulo, capital. A capital. E se tiver chovendo, vai ficar aí. Olha só, tá um pouco aí. Porque daí vai demorar ainda mais. Vai demorar ainda mais. Olha, irmão de Avaré, eu tô aqui em Bauru, tô pertinho do irmão. Então, se está chovendo, vai demorar ainda mais o resgate, né? O resgate das pessoas, né? Eu digo que
Que Deus venha, irmãos. Que Deus venha, em nome de Jesus, confortar a família dessas pessoas. Todas as pessoas que perderam aí os seus entes queridos nessa tragédia. A gente vai voltar a falar até o final dessa live aqui sobre esse assunto. Mas aconteceu algo muito sério, né, irmãos? O ataque, veja que enquanto a Rússia está lá, a Rússia está lá apoiando o Irã, mandando navio de G aqui para a Venezuela, enviando armas para o Irã. E preocupada, parece que abriu a guarda e a Ucrânia atacou. E não foi um ataque qualquer, não, irmãos. Não foi um ataque qualquer, não. E eu vou dizer por quê. Porque teve morte de civis. E a Rússia já contra-atacou. Ó. Ucrânia prossegue incursão na Rússia e ataca a base militar aérea. Na Rússia. Incursão na Rússia e ataca a base militar aérea a centenas de quilômetros da fronteira. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse em seu discurso na noite de quinta-feira que a Rússia precisa sentir as consequências de uma invasão. Olha aí o ataque. E aí a Ucrânia prossegue nessa sexta-feira com uma grande incursão no território russo. Com uso massivos de drones, as forças ucranianas reivindicam um ataque a um aeródromo militar na Rússia a mais de 300 quilômetros. A ofensiva ucraniana na região de Kursk, nos últimos dias, parece ser o ataque mais significativo em solo russo desde que a G na Ucrânia começou em 2022. Ela envolveu cerca de 1.000 tropas e mais de 2 dezenas de veículos blindados e tanques, conforme o exército russo. O presidente ucraniano Zelensky disse em seu discurso na noite de quinta-feira que a Rússia precisa sentir as consequências da sua invasão. A Rússia trouxe a G para o nosso país e deve sentir o que fez, disse Zelensky. Na madrugada de sexta-feira, as agências de notícia oficiais russas, TASS, relataram um incêndio em um aeródromo militar na região de Lipetsk, citando autoridades locais. E aí, irmãos, e olha só, o ataque veio de veículos aéreos não tripulados e, com certeza, eu digo aqui sem medo de errar, que com certeza a Rússia vai contra-atacar. São várias frentes que estão ocorrendo. Várias, né? Várias. E eu digo que vai haver uma retaliação gigantesca em torno do que a Ucrânia fez. E o que mais a gente que estuda sobre o assunto, né? A gente vê, irmãos, que a G na Ucrânia começou em fevereiro de 2022. Eu nunca vou esquecer, porque no dia que o JB foi para a Rússia, eu estive lá com ele, com o ex-presidente Bolsonaro. Então, foi no dia que ele embarcou. Isso foi em fevereiro de 2022.
2022. E desde aí o Bolsonaro voltou e dias depois 100 mil homens russos invadiram a Ucrânia. 100 mil. E desde então, veja bem, janeiro, fevereiro de 2022, fevereiro de 2023, fevereiro de 2024. Nós estamos há mais de 2 anos com cidades ucranianas tomadas pela Rússia, que a Rússia diz que pertence a eles, e com um gasto trilionário, né? Veja que essas armas que estão sendo utilizadas aí, elas custam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Você vê um míssil sendo lançado, a maioria do preço de míssil é 100 mil dólares, 250 mil dólares. Olha a quantidade de dinheiro que está evaporando diante dos nossos olhos. Se todo o dinheiro gastado na Ucrânia fosse gastado para solucionar o problema do saneamento básico e da fome na África, já teria acabado a fome e as pessoas teriam uma qualidade de vida maior. Mas eles preferem gastar dinheiro em pólvora. Em pólvora. Em pólvora. Essa é a realidade. Eles preferem torrar o dinheiro em pólvora do que solucionar problemas reais. Então, é triste. É triste, mas está aí, né? E aí você vê inocentes russos morreram. E a retaliação da Rússia contra a Ucrânia não vai ser pequena, não, vai ser severa e vai ser por esses dias. Agora, imagine a tensão que está a Ucrânia, a tensão que está o Irã, o Líbano, a Jordânia, a tensão que está em Israel, porque todos esses locais estão em alerta máximo para ataques com armas de destruição em massa. Então, imagine a sensação de estar nesses lugares, como também na Rússia, porque a Ucrânia continua em incursão para invadir a Rússia. Então, isso quer dizer que o negócio está se agravando. Se agravando cada dia que passa. E não vai melhorar até as eleições de novembro. Parece que tudo está sendo jogado para quem vai ganhar as eleições no governo americano. Tudo está sendo jogado para as eleições. Você viu que até o Kim Jong-un avisou que espera que Donald Trump ganhe para resolver alguns conflitos e voltar o acordo nuclear. Até o Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, está esperando que Donald Trump volte à Casa Branca para voltar a negociar os acordos nucleares. E pelo que está se tratando aí dessa questão das eleições americanas, irmãos, eu quero falar com vocês que eu recebi uma matéria e fiquei assim, pensativo, porque o dono do Facebook, que é um esquerdopata, ele ligou para Donald Trump pedindo perdão. Eu fiquei assim, olha aí. Isso é uma... Olha só. Zuckerberg liga para Trump e pede desculpa por erro do Facebook em foto viral.
Mark Zuckerberg pede desculpa ao Donald Trump por rotular foto incorretamente com desinformação no Facebook. Mark Zuckerberg pede desculpa ao Donald Trump por rotular foto incorretamente com desinformações no Facebook. Na última semana, em entrevista concedida à Fox News, o ex-presidente Donald Trump relatou ter recebido desculpas do CEO da Meta, Mark Zuckerberg. O motivo foi uma foto de Trump erroneamente classificada como desinformação pelo Facebook. A foto em questão mostrava Trump levantando o punho após uma tentativa de assassinato durante um comício na cidade de Butler, Pensilvânia. Em 13 de junho, a imagem foi inicialmente marcada de forma incorreta na plataforma social. E aí a pergunta que não quer calar é por que ele pediu perdão a Donald Trump, sendo que... Eu vou dar um exemplo de Facebook Brasil, irmãos. Os diretores do Facebook Brasil são todos ligados ao Partido das Trevas. É por isso que o alcance de publicação em Instagram, em Facebook, eles são mínimos. Por quê? Porque eles controlam a mídia. E os progressistas. E aí vem ele pedir perdão para Donald Trump. Pedir perdão para Donald Trump. Por uma foto. Porque a foto dava a entender... Muita gente não sabe, mas a foto dava a entender, irmãos, que foi armado. Você sabia? É por isso que foi uma desinformação. A foto com o Donald Trump levantando o punho, né, após o ataque saindo lá da plataforma, eles estão dizendo que é uma foto que comprova que houve aí que foi tudo armado aquele negócio do tiro em Donald Trump. E junto aí, você vê que o Elon Musk, isso eu estou falando da campanha, eu estou falando dos CEOs de inteligência artificial que estão se voltando a Trump. Veja que Elon Musk doou dinheiro para a campanha de Trump, presta atenção. E ele chamou agora Kamala Harris de comunista na cara dura. Então, os CEOs de inteligência artificial estão aí parece que, trabalhando para Donald Trump. E ele está fazendo uma campanha, segundo muitos aí, fervorosa, né? Fervorosa para o Donald Trump. Só que ele mesmo, eu quero ler essa matéria aqui, ó. De ontem, essa matéria de ontem, olha o que ele dizia, Elon Musk avisa que o colapso populacional está acelerando. O magnata Elon Musk comentou no dia 8 um relatório que mostra o ritmo acelerado de declínio das taxas de natalidade em diversas partes do mundo nos últimos anos. O colapso populacional está se acelerando, escreveu o empresário.
Os antes líderes desta lista incluem a Polônia, Irlanda, República Tcheca, com declínio recordes nas suas taxas de natalidade de mais de 10%. Em quarto lugar, neste anti-ranking, está a Colômbia, com uma decisiva descida de 9,3%, seguida pela Coreia do Sul, 8,1%, Singapura, 7,4%, e uma série de países europeus, como a França, a Áustria, Grécia, Alemanha e Croácia, entre outros. Da mesma forma, vários estados asiáticos, como China e Japão, também registram uma redução nas suas taxas de natalidade neste período, com taxas de 5,6% e 5,3%, respectivamente. Outras nações da região, por outro lado, tiveram uma dinâmica positiva. Por exemplo, a taxa de natalidade nas Filipinas aumentou 6,7%. Apesar de alguns dados positivos, o quadro geral, segundo esse relatório, é bastante sombrio. O que a maioria das pessoas não entende sobre a crise da baixa natalidade é a velocidade do declínio, sublinhou o autor da conta Mais Nascidos, cuja publicação chamou a atenção de Musk. Não sabe o que é isso? Os países não querem mais ter filhos. Os países não querem mais ter filhos. E é uma política de controle de natalidade. Você sabia que os Estados Unidos, esse ano vai ter um PIB, um gasto com pets e animais de mais de $1 bilhão. Os americanos irão gastar mais de $1 bilhão com cachorro. E eu sei que tem aqui pessoas que não gostam, né? Não gostam de falar isso, mas eu digo uma verdade, irmãos. Se um ser humano gasta mais com cachorro do que com pessoas, principalmente sendo cristão, se você gasta mais com animais do que com missões, com almas, você precisa rever o cristianismo que você está vivendo. Então, veja que Elon Musk ele fala desta crise planetária que vai declinar a humanidade por falta de pessoas. Então, tem gente que dá mais valor a um cachorro, a um gato, a um pássaro do que a um ser humano. E se a pessoa ela gasta mais com cachorro, com gato, nos Estados Unidos se gasta muito com gato, eles gostam muito de gato. Ou com um pássaro do que com a obra de Deus, ou com missões, ou com vidas, ela precisa rever o cristianismo dela urgentemente. Então, veja que o envelhecimento das populações gera uma necessidade absurda de socorro, né? É o que acontece agora. Por exemplo, no Canadá. O Canadá não está importando. Por que eles abrem a fronteira para os imigrantes? Porque não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Então, vem a necessidade daí vem a necessidade das máquinas, vem a necessidade do salário básico universal, vem a necessidade de um monte de coisa, porque os casais de hoje não querem mais ter filhos. Dos filhos. Eu já vou falar aí sobre a questão do Daniel Mastral. Agora, veja bem, irmãos.
Eu estou dizendo para você, o Mark Zuckerberg liga para o presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, pedindo perdão por uma publicação. Elon Musk injeta dinheiro na campanha e ele chama a candidata que concorre com o presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, de comunista. Elon Musk sobe o tom e chama Kamala Harris de comunista. O empresário Musk chamou esta quarta-feira a vice-presidência, que foi 7 de agosto, dos Estados Unidos, candidata a presidente do Partido Democrata, Kamala Harris, e comunista, pelos seus apelos à igualdade e distribuição justa de bem. Kamala é literalmente comunista. Ela quer não só a igualdade de oportunidades, mas também a igualdade de resultados. Escreveu um magnata na rede social. Ganham o mesmo e vivem nas mesmas condições, o que implica a inevitável distribuição dos benefícios materiais dos ricos para os pobres. Seu comentário vem em resposta à postagem de outro usuário que apontou frequente de conceitos como distribuição equitativa e equidade pela política. Kamala Harris é comunista, sua escolha de palavras a denuncia escolheu o internauta. É uma versão reformulada do lema da polarização de Karl Marx, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades, o que significa distribuição de riqueza. Então, o que chama atenção é ao vivo, irmã Cláudia. O que está chamando atenção, né? O que está chamando atenção é os CEOs de inteligência artificial direta ou indiretamente apoiando Donald Trump. Talvez isso seja um dos cenários aí que mostram que ele vai regressar. E você vê que o John Biden desapareceu, né? Você não ouve mais falar em nada de John Biden. John Biden morreu para a mídia, morreu para os Estados Unidos. E a Kamala Harris está aí assumindo a posição de candidata. Diz aí as publicações que, em levantamento de campanha, ela levantou $200 milhões em 24 horas. Quem é que dá tanto dinheiro? Quem é que dá tanto dinheiro em 24 horas para uma campanha? São George Soros e todos desta agenda esquerdopata, né? O tio Bill apoia a Kamala, os ex-presidentes Clinton, Bush apoiam ela. E aí vem um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Rockefeller, Rothschild, os Morgan, que querem... Irmão, esse povo não quer mais dinheiro, esse povo quer a escravidão total da humanidade. É o cenário perfeito, né? Perfeito para a entrada do iníquo. Caos pela ordem. Eles querem caos para implementar uma ordem mundial. Irmãos, todas as pessoas, irmão Natanael, todas as pessoas, a prefeitura já anunciou que todas as pessoas que estavam na aeronave estão mortas. As 62 pessoas que estavam na aeronave estão mortas. A prefeitura já confirmou a morte de todas
e agora só vem o resgate dos corpos. Todas estão mortas. Deus abençoe, irmão Sérgio Silva. Então, aí vem a questão que os corpos estão carbonizados. Infelizmente, você viu que incendiou a aeronave inteira e os corpos estão carbonizados, infelizmente. Então, já foi confirmado a morte das 62 pessoas. Foi bem em cima da cabeça do Sérgio Silva, aí, que mora em Guarulhos. Bem próximo, né? E aí eles vão, com certeza, olha aqui, ó. A Prefeitura de Vinhedo confirma a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do avião que caiu na tarde de sexta-feira. Entre as vítimas, 58 passageiros e 4 tripulantes. Então, já foi confirmado a morte de todos que estavam a bordo. Todos que estavam a bordo. Irmãos, eu vou falar agora do Daniel Mastral, né? Eu vou dar aí para vocês, hoje é sexta-feira, segunda-feira, esse será um assunto encerrado aí nas redes sociais e poucas pessoas... Olha só, o irmão Gilton está dizendo que é vizinho da cidade de Vinhedo, é muito triste. Vinhedo é perto de Campinas, irmão Sérgio. É verdade, irmã Cristina. Independente de quem ganhar para presidente da América, a América vai colapsar. Independente de quem ganhar para presidente dos Estados Unidos, o colapso está armado. Irmãos, é triste, né? Eu analisando essa questão de Mastral, né? Porque ainda eu conversei com a missionária agora, a missionária Raquel, falando sobre isso, né? Ninguém vai falar, apesar que eu recebi uma mensagem aqui também, ninguém lembra do bem que as pessoas fazem, né? As pessoas só lembram das catástrofes. E como foi algo muito forte, eu estou assustado porque tem muita gente acreditando que Daniel Mastral está vivo ainda. Essa teoria ficou forte aí, tem muita gente que diz que não teve velório, só teve o irmão, teve pessoas no cemitério. Mas é muito caro para desaparecer assim, ou criar uma situação dessa para desaparecer do radar. Como muita gente está dizendo que ele criou tudo isso, para desaparecer do radar. É a fala, né? Mas, infelizmente, irmãos, né, está em investigação. O que mais foi comprovado até agora foi que ele lutou ou tirou a sua própria vida, que é o que está mais sendo cogitado aí pela investigação, né? E muita gente acha que ele foi morto aí pelo que ele iria relatar, o que ele iria falar. E aí começou a surgir boatos, né, que ele tinha relacionamento com homens. Existe esse relato aí que ele é suspeito da morte da mulher. Ó. Eu não gosto de mostrar muita coisa do Fuxico Gospel, mas está no Fuxico Gospel. Ó. Olha só, Daniel Mastral era suspeito da morte da esposa. Na noite desta quinta-feira, o jornalista Fernando Piacentini, do canal Rede Rio TV, divulgou uma transmissão ao vivo e uma série de informações envolvendo Daniel Mastral, um ex-satanista
palestrante, autor conhecido por sua trajetória polêmica, encontrado morto num suposto suicídio. Durante live, Piacentini detalhou a investigação e os processos em andamento contra Mastral, que inclui a suspeita sobre a possível responsabilidade na morte da esposa Cíntia Ross. O contexto da morte. Cíntia que era médica, faleceu em maio de 2021, supostamente de um infarto agudo de miocárdio. Segundo Mastral, sua esposa, que sofria de vários transtornos psicológicos, incluindo depressão grave e transtorno de personalidade borderline, havia tomado medicamento para dormir e, ao perceber que sua condição se agravava, ele teria chamado uma ambulância. Cíntia foi levada ao hospital Albert Einstein, onde, segundo Mastral, teria falecido. No entanto, o relato de Mastral começou a ser questionado quando os laudos periciais apontaram que a causa da morte de Cíntia pode ter sido uma overdose de medicamentos. O exame toxicológico revelou a presença de várias substâncias, incluindo midazolam, oxicodona e morfina, que podem ter contribuído para o infarto. A perícia também levantou dúvidas sobre a possibilidade de suicídio, o suicídio assistido ou até mesmo homicídio, uma vez que o cenário no local da morte apresentava sinais de manipulação. E aí vem, investigações e processos. O caso ganhou novos contornos em 2022, quando uma testemunha procurou o Ministério Público de São Paulo para apresentar novas informações que implicariam Mastral na morte de Cíntia. Com base nessas revelações, o inquérito que havia sido arquivado foi reaberto. A testemunha, que pediu para permanecer no anonimato, por temer por sua segurança, forneceu provas adicionais, incluindo mensagem de WhatsApp, que sugerem que Mastral estava envolvido na aquisição ilegal de medicamentos que resultaram na morte da sua esposa. Além disso, surgiram acusações e Mastral teria convencido os socorristas a levar o corpo de Cíntia ao hospital, apesar de ela já estar morta em casa, possivelmente para evitar complicações legais. Esses novos elementos levaram o Ministério Público a solicitar uma investigação mais aprofundada, incluindo a tomada de novos depoimentos de pessoas próximas ao caso, como o pastor Caio Fábio, que alegou ter conhecimento de confissões feitas por Mastral sobre o incidente. Meu Deus! Aí, olha só, suspeita de abuso psicológico. Durante a transmissão, Piacentini também destacou a suspeita de abuso psicológico contra Cíntia. As investigações apontam que Mastral poderia estar usando sua influência sobre a esposa para administrar os medicamentos que a mantinham em estado debilitado. Relatos de pessoas próximas indicam que Cíntia estava em um estado de quase vegetação, incapaz de exercer sua profissão médica e tomar decisões por si mesma, sendo inteiramente dependente de Mastral. A jornalista fez questão de sublinhar o comportamento de Mastral após a morte da esposa, em um vídeo gravado logo após o falecimento de Cíntia. Mastral aparece narrando os eventos de forma calma, quase indiferente, enquanto reforça sua própria imagem como uma pessoa de fé e resiliência. Comportamento que, segundo Piacentini, é típico de narcisistas que tendem a exalar enquanto minimizam as tragédias do seu redor. Aí olha aqui, seguro de vida. Cerca de 15 dias após a morte de sua esposa, Daniela Mastral esteve envolvida em um episódio que levantou ainda mais suspeitas sobre suas intenções e conduta. Acompanhado por uma testemunha, Mastral foi ao Banco Bradesco para regularizar a conta conjunta do casal. Durante essa visita, questionou o gerente sobre a possibilidade de receber o seguro de vida da Cíntia. O gerente, no entanto, informou que, em caso de suicídio, o seguro não teria cobertura, o que aparentemente irritou Mastral, que passou a demonstrar agressividade e a destratar a testemunha que estava presente. Esse comportamento, aliado ao contexto de suspeita, já existia sobre a morte de Cíntia. Contribuiu para aumentar a desconfiança sobre Mastral. A testemunha
que já estava desconfiada das atitudes de Mastral, decidiu pedir demissão após presenciar essa cena no banco, vendo-se cada vez mais preocupada com as circunstâncias ao redor de Cíntia. Tá aí, né? É uma bomba, né? É uma bomba. E aí eu digo, irmãos, tem algo que eu falo sempre, né? Você quer conhecer um homem? Quem conhece o pastor Carlos de verdade, quem conhece o pastor Carlos de verdade, é a missionária Raquel, que dorme todo dia comigo. É meus filhos que convivem comigo dentro da minha casa. E aí, irmãos, tem muita gente que fica, que nem a irmã Luísa está dizendo, eu não estou defendendo, estou dizendo que ninguém sabe o que aconteceu até agora. Espera eu concluir aqui o que eu vou falar. Né? As pessoas, eu não estou dizendo que é isso, mas se existe uma investigação sobre o caso, vocês já ouviram falar que aonde tem fumaça tem fogo? Então, assim, o que eu queria, deixa eu concluir aqui falar, quem conhece o pastor Carlos em verdade é a missionária Raquel e os meus filhos que dormem todo dia comigo. Eu posso criar um personagem, as pessoas acreditar nesse personagem e eu não sei nada do que eu estou falando. Então, tem muita gente assim. Tem muita gente assim na internet. Principalmente os influenciadores digitais, né? Eu falei já com vocês aqui de uma cena que a gente viveu, eu e a missionária, no aeroporto da Colômbia, com um monte de MCs, ex-BBB, atriz da Globo. Irmãos, é nojento ficar perto dessas pessoas. O que sai da boca delas, a atitude delas. E eu nunca vou esquecer que teve uma MC muito famosa, que até ganhou uma... até ganhou um neném agora. Essa MC, antes de embarcar, ela pegou um comprimido de que ela falou, meu psiquiatra me receitou esse comprimido, e agora, se vocês quiserem tomar, vocês podem tomar, a viagem é longa, vocês vão dormir a viagem toda. E todos pegaram o comprimido e tomaram, que o psiquiatra da MC indicou. Então, eu digo para vocês, né, que a maioria do que se apresenta em rede social, os influenciadores digitais, toda essa questão, irmãos, o que é passado para as pessoas não é de fato quando você chega perto. E aí já tem podcasts aí de pessoas falando a mesma coisa do que eu estou falando, que são lixos, que você não consegue nem conviver. Que a hora que liga se transforma e quando chega perto não é nada daquilo que você está vendo. Que Deus nos livre. E aí, agora surgiu questões, e veja, a irmã Luzia, que está... a irmã Luzia aí que está falando, né, que a questão do Fuxico Gospel aqui, ele só está falando do que foi falado pelo a jornalista Fernanda Piacentini, do canal Rede Rio TV, que divulgou a questão dessas questões aí do caso que ele pode estar sendo investigado aí por ter aí cometido a morte da filha. Mas ninguém sabe. Isso aí é só a eternidade que pode revelar alguma coisa.
É só a eternidade e o que aconteceu no momento, ninguém sabe até o exato momento. E eu digo para vocês, irmãos, que diante do que eu já vi, né? Daí tem gente dizendo sobre os 3 anos, né? Deu 3 anos, a esposa morreu, mais 3 anos, agora o Mastral morreu, fazendo aí mostrando números cabalísticos em torno da morte, miticismo em torno da morte. Uma coisa é certa, e eu vou voltar a falar com vocês: o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Aquele que usa de engano não permanece. Não permanece. Presta atenção no que eu vou dizer. E eu falei aqui da falta de cobertura espiritual sobre Daniel Mastral. Eu falei isso desde a primeira live, desde a morte dele. Eu falei da falta de cobertura espiritual. Quem era o líder espiritual dele, quem são as pessoas que oravam com ele, qual era o índice e o nível de relacionamento que ele tinha com Deus, né? Porque uma pessoa que começa a revelar coisas que veio de lá e começa a revelar essas coisas, ele está mexendo em um ninho assombroso. E aí, irmãos, muita gente fala do velório dele também, né? Que não foi ninguém no velório, só teve o irmão no velório. E aí porque as pessoas que amavam ele, as pessoas que admiravam ele, não foi permitido para ir no velório. E se ele congregava em uma igreja, cadê as pessoas desta igreja, né? Então, eu digo para vocês que tudo é muito obscuro. E por que as redes sociais foram desativadas? Por que a atual mulher com o filho desapareceu? Por que o irmão que se expôs na rede social desapareceu e desativou as redes sociais? Então, eu creio que ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, sobre o que aconteceu. Mas, eu vou dizer aqui, que todos os caminhos levam para que ele tirou a sua própria vida. Então, existem aí, que nem uma irmã que mandou uma imagem para mim, do carro ali, a última imagem dele, no carro. Por que a polícia não revelou depois, né, quando tirou o carro? Cadê as imagens do depois, do IML chegando, tirando o corpo? Então, tem muita coisa aí que vai vir à tona, mas tudo leva a entender que ele tirou a sua própria vida. Pelo que eu já percebi em todas as linhas de investigação, é essa, né? Então, eu digo para vocês que é triste, porque após a morte, né, começarem a levantar coisas como essa, que tem um outro youtuber aí falando do relacionamento dele com homens. Vem agora esse canal aí dizer que ele era narcisista, desequilibrado, e a morte da esposa está relacionada a ele. Então, é muito complicado, irmãos. Muito complicado. E é bom lembrarmos que é uma coisa que muita gente não está colocando em pauta, que ele tentou tirar a vida dele no ano passado. Ele postou isso, ele falou sobre isso. Então, ele tentou tirar a vida. E estava da mesma forma que agora. Ele estava fazendo podcast, fazendo live, fazendo palestra, e do nada ele tirou a vida, e depois ele voltou, e ele falou sobre a questão. Então, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. E aí, né, a irmã Cristina está dizendo que ele fez um vídeo
se ele aparecesse morto não era suicídio. Então, eu digo assim, eu acredito que eles vão pegar aí não vai ficar aí a morte dele por ter uma repercussão, até no G1 apareceu, em vários portais de notícia apareceu. Eu acredito que pela repercussão que teve, eu acredito que não vai ficar simplesmente no que nós sabemos. Eles vão investigar de uma forma mais profunda e que a verdade seja revelada. Eu já falei, irmãos, que bom que seja, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar, que ele tenha sido morto, né? Que isso seja descoberto. Porque vai aliviar muito a mente das pessoas. Que é muito triste, né? Uma pessoa que tem aí uma influência como ele tinha, chegar a dizer que ele tirou a própria vida, que é onde a investigação está. É muito triste. É muito triste, né? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, né? Que seja verdade mesmo que alguém foi lá e tirou a vida dele, que essa pessoa seja presa, seja julgada, seja condenada, mas que a verdade venha a ser exposta. E aí é o que eu falei com a missionária, você pode fazer 1 milhão de coisas boas, mas as pessoas, quando elas querem destruir a imagem de alguém, pode-se criar um monte de fantasma. Então, é muito complicado, né? Eu recebi uma imagem, uma mensagem aqui, né? Uma mensagem uma mensagem de uma irmã. O irmão Sérgio acabou de me mandar aqui 2 mensagens aqui sobre o assunto também. Deixa eu lembrar o nome da irmã que teve com ele. A irmã teve com ele. A irmã teve com ele. E daí ela falou, ela está agradecendo aqui alguma coisa e tal. Está aqui a mensagem, ó, a irmã teve com ele. Ó. Eu quero falar um pouco, Daniel Mastral, para o seu conhecimento diante de tantos absurdos e teorias e conspirações que têm surgido, pois muitos querem se aproveitar disso e ganhar mídia. Eu também concordo com isso, irmãos. Conheci o Mastral há quase 30 anos, quando ele esteve aqui em Curitiba para divulgar o livro Filho do Fogo. Foi num hotel no Batel, não tinha muitas pessoas, fui com meu pai, que tinha sido convidado por um irmão dos Gideões Internacionais, do qual meu pai fazia parte. Depois disso, fui acompanhando ele pela internet, no site dele, li muitos dos seus livros, que percebi que se tornaram um pouco repetitivos, pois no YouTube, e fui percebendo o quanto ele falava mal das igrejas e pastores que só pediam dinheiro, que não tinham amor pelas almas e que eram enganadores, e que ele foi roubado por muitas igrejas, inclusive em Curitiba, que ficavam com o valor da venda dos livros. Que, sinceramente, não acredito, porque, principalmente aqui em Curitiba, tudo se fuça sabendo rápido e nunca ouvi nada a respeito. E muitas outras coisas, olha só, e muitas outras coisas começaram, e o Espírito Santo começou a me incomodar que algo estava muito estranho. Sei que ele fez acompanhamento com a Neuza Itioca, e depois foi fazer parte da igreja do pastor Lamartine. E desse também ele passou a falar mal. Os anos se passaram e veio a morte do filho, depois a esposa,
e ele ficou famoso no YouTube somente quando foi chamado para canais, a maioria seculares, inclusive zombando claramente de quem tinha dom de línguas. Em uma enxurrada de heresias, ganhando muita visualização, logo, ele se casa novamente com uma moça completamente esotérica e as coisas que condenava em seus livros, por exemplo, ele mudou. Fez, inclusive, festa Halloween na casa dele com a esposa e enteados. Nesse tempo, há quase 4 anos atrás, fui convidada por um grupo que estava no canal do Rafael Bittencourt para fazer parte de um canal que dizia Desmascarando Daniel. Nesse grupo havia várias pessoas que fizeram parte da igreja dele. Sim, ele criou uma que se chamava MGL, Ministério Guerreiros da Luz, que contava muitas coisas ali sobre heresias que ele vivia pedindo dinheiro, golpes que sofreram, que sempre repetia as mesmas coisas, etc. O que mais me deixou pasma foi que revelaram que quem, na verdade, escrevia os livros era a falecida mulher Isabela Cíntia, que ela, por sinal, nem sabia escrever direito. Tanto que, após o falecimento da esposa, ele não escreveu mais nada. Só relançava novas capas com outras editoras. Olha só, irmãos. Fato, quem era muito culta era a esposa, médica formada pela USP, pianista, etc. E depois foi criando grupos fechados, claro, sempre cobrando. O fato é que ele nunca trabalhou, vivia de ofertas de amor voluntário, tal. E morava numa mansão no Alphaville que o aluguel custava R$15 mil. Então, existe muita coisa, irmãos, muita coisa que vem à tona após a morte da pessoa. E aí tem gente... Olha só, a irmã Cleusa está dizendo que viu a festa de Halloween. Imagine um pastor que combateu o satanismo fazer uma festa de Halloween. É pesada demais, né? O cara sai do satanismo, Halloween é sacrifício de humanos. É quando mais desaparece menores nos Estados Unidos, é a festa de Halloween. Então, você vê uma mística em torno de tudo isso e existe muita verdade que a gente não pode fechar os olhos. Não podemos fechar os olhos. E é aí que entra a questão, irmãos. Muitas pessoas são mascaradas. Na internet é uma coisa, quando liga uma câmera é uma coisa. Mas quando presta atenção no que o pastor Carlos está dizendo. Quando Irmão Sérgio, depois eu vou ver os vídeos que o senhor me mandou para falar sobre o assunto. Tem muita gente que são artistas de internet, irmãos. Artistas de internet. Então, quando liga a câmera, se transforma em um personagem. Quando desliga a câmera, é uma pessoa totalmente diferente. Então, eu estou lendo um relato aqui de uma irmã de Curitiba que conheceu ele pessoalmente, que acompanhou ele, e chegou a entrar num grupo de pessoas que saíram de perto dele pelas coisas que ele fizeram. Então, assim, são várias pessoas que relataram coisas sobre ele. Então, é muito triste, né? É muito triste. Então, só Deus sabe o que aconteceu nos últimos instantes. Todos os caminhos levam para que ele tirou a própria vida. Todos os caminhos estão levando para esse lado. Mas vamos esperar concluir as investigações.
né? Que nem lá mesmo no grupo a irmã aqui falou que não era ele o escritor dos livros, mas era a esposa dele que escrevia os livros. A esposa dele não escrevia que escrevia os livros, porque depois da morte da esposa, ele não escreveu nenhum livro, somente trocava as capas dos livros e continuava vendendo os mesmos livros. Então, a morte da esposa, né, em estado esquizofrênico de depressão profunda, é muito assustador, né? Então, eu digo para vocês que Deus venha ter misericórdia, né? Que Deus venha ter misericórdia. Que Deus venha ter misericórdia. Uma coisa é certa, quem está em pé, cuide para que não caia. E isso é algo isso é o pastor Carlos, e que Deus me cubra com o seu sangue, que Deus me guarde debaixo do seu sangue. Ainda eu comentei com a missionária Raquel, vindo aqui para Bauru, eu estou em Bauru, e eu disse para ela, não importa como a gente começa a obra. E isso é uma lição para todos, irmãos, nunca se preocupe como você começou, que todos nós começamos a nossa caminhada com Jesus de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, orando, jejuando, querendo ganhar alma para Jesus. O que importa é como nós vamos terminar essa obra. A nossa maior preocupação tem que ser como nós vamos concluir a nossa missão aqui na Terra. Como nós iremos terminar. Então, tem muita gente que começa bem, mas termina de uma forma trágica. Então, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, a preservação da presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser contínua. E uma das coisas, eu sempre digo, irmãos, eu conheci muito homem de Deus, que eu ouvi pregar, que eu convivi como homem de Deus, que se você conviver com eles hoje, você não aguenta ficar do lado. Se você ouvir uma pregação hoje, você não consegue ouvir a mensagem que o camarada prega. Por quê? Porque foi envenenado e transtornado. Existem muitas pessoas que coisas sobem para a cabeça, a fama, o poder, o dinheiro, o status, que eles acham que eles são alguma coisa. Irmãos, nós não somos nada. Eu não sou ninguém sem irmão Sérgio, irmã Cleusa, irmã Natanael, irmã Sara, irmã Gisele. Então, assim como eu sou útil na vida de vocês, vocês são últimos da minha vida, assim como eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E nós somos instrumentos e ferramentas. Nós somos membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. E tem pessoas que só para a cabeça, porque eles se acham o cara, que eles acham que eles são dono da verdade, que eu estou pregando na Assembleia de Deus, irmã Gislaine, Assembleia de Deus na frente da rodoviária, hoje é a última noite. Então, tem gente que sobe para a cabeça. E aí vive como uma estrela, como um popstar, não tem humildade, não tem seriedade, não tem continuidade, você não sente mais a presença de Deus. Então, eu digo para vocês, irmãos, nós temos que vigiar muito, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos blinde, que Deus blinde a nossa casa, a nossa família, né? Que Deus blinde o nosso caráter, que o caráter é muito mais importante que os dons, né? É algo que eu sempre digo para vocês, longe de mim
falar algo aqui para vocês que eu não pratique. Que eu sou réu da palavra, irmãos. Eu me torno réu daquilo que eu prego se eu não vivo o que eu prego. Então, a gente precisa entender que toda a glória é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. São todas as coisas. Toda a glória pertence a Jesus. Toda a honra pertence a Jesus. Nós só somos canais como o corpo de Cristo. Então, a gente precisa nos ajudar, nos fortalecer em oração, em jejum, aumentar a nossa, intensificar, né, a nossa busca pela presença de Deus e nos envolver com a graça. O Salvador do mundo vivia no meio de pecadores. Quem somos nós para não abraçar pecadores, né? Então, é muito triste você ver o rumo do que está se manifestando agora, né? Tem muita coisa estranha em torno da morte dele, muita coisa estranha. E muita coisa vai aparecer ainda, você pode ter certeza, depois dessas mensagens que eu recebi hoje. Vai aparecer muitas coisas. Muitas coisas. E que blinde seu coração, meu irmão. O ser humano é falho, mas Jesus não falha. Amém? O ser humano é falho, mas Jesus não falha. Então, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Irmãos, eu vou concluir a live aqui. E quero pedir a todos que nos ajude com o Projeto Arrepensa. Amanhã é dia 10, amanhã é meu aniversário, hein? Em nome de Jesus, ore pelo pastor. Quero viver até ver Jesus, porque eu acredito que serei arrebatado junto com você. A qualquer momento nós veremos Jesus como ele é. E nos ajude aí, irmãos. Amanhã nós temos a alimentação de 200 crianças na África. Já foi enviado dinheiro para alimentação. Tem os 15 pastores. Os 15 pastores aí que nós ajudamos mensalmente da África, fora os missionários, os projetos, a Kombi. É uma grande obra. Uma grande obra. E essa obra não pode parar. Nós estamos igual Neemias, no muro, tapando as brechas do muro, dizendo, eu estou numa grande obra. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Então, juntos, irmãos, nós estamos fazendo uma grande obra. Domingo vocês vão ver os trabalhos que serão realizados amanhã na África e nos ribeirinhos da floresta amazônica. Então, juntos, nós somos mais fortes. Amém? Deixa eu orar por vocês. E vamos orar também pelas famílias, né? Das pessoas que, infelizmente, perderam a vida na queda desse avião. Que Deus venha confortar os corações. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa live. E neste momento, Senhor, nós queremos orar por todas as famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos na queda desse avião. Que o teu Espírito venha confortar e dar força a todas essas famílias, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-las de toda tragédia. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa teu povo, a tua igreja, os teus filhos, e dá um final de semana abençoado a todos. Em o nome de Jesus.
continua falando conosco e nos despertando para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Todos os irmãos estão mandando parabéns. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E amanhã nós não teremos live, mas domingo à noite nós estaremos aqui ao vivo para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Sérgio, irmã Sara. Homem bênção, olha, homem bênção. Gostei, homem bênção. Irmã Rose, irmão Natanael, guardião da fé. Amém. Deus abençoe.